Olá pessoal, hoje então um vídeo um pouco mais longo para vocês, porque eu achei bastante partida desse campeão concluídas com checkmate. De quem que nós estamos falando? Anatoly Karpov, o Tolia, famoso campeão dos anos 70, que infelizmente não conseguiu jogar contra o Robert Fischer por VO e acabou perdendo o título mundial para o Kasparov em 85. Nós temos então 25 partidas dele, hoje o vídeo vai demorar. E outro detalhe semelhante ao Petrosyan, Karpov conhecido como jogador posicional, escola de Capablanca, aquela coisa toda, mas várias partidas com desfechos táticos e jogadas muito interessantes. Aqui, Karpov joga contra Polyakov em 65. Brancas jogam mate em 1 bem fácil. Torre E8, checkmate. Agora, Karpov contra o seu arquirrival Korchnoi, Leningrado, 1971, pessoal. Brancas jogam mate em 1. Também não oferece maiores dificuldades. Dama F3, checkmate. Karpov contra Karen Grigorian, final de Leningrado 71. Brancas jogam e checkmate. Olha aí, pessoal, espero que você tenha visto. Cavalo F7, checkmate. Um checkmate a descoberto, quase um mate de Philidor, né? Quase um mate de Philidor. Karpov versus Lubomir Lubojevic. Jogado em 1987, Karpov de brancas, mate em 1. Torre por H5, pessoal. Torre por H5, coordenação de dama e torre pelas diagonais. Muito legal. Essa aqui foi numa simultânea em 1988. Brancas jogam e ganham. Foi Karpov contra Leupi. Uma simultânea jogada em Zurique. Olha aí, pessoal, espero que você tenha conseguido ver. Dama por H6, checkmate. A dama dá o cheque aqui e o peão não pode sair da frente porque o bispo está cravando o peão. Olha ali, ó. Por isso que o checkmate é possível e a torre está tirando casa de fuga do rei também. Outra partida de simultânea, Karpov versus Damian Marte. Também lá em Zurique, na mesma ocasião, né? Brancas jogam mate em 1. Olha aí, pessoal. Bispo H7, checkmate apoiado pela dama, o peão tirando as casas negras do rei, apoiado pela torre, e a dama em F7 também obstruindo a saída do rei. Karpov versus Rainer Nack, jogada em Berlim Oriental, partida rápida em Berlim Oriental, 1988. Interessante de ver como eram os nomes dos países, né? Questão de uma geração atrás. Brancas jogam mate em 1. Olha aí, pessoal. Torre F6, checkmate. A torre de E7 tem que cumprir o seu papel de tirar a coluna E, né? Bloquear o rei. E aqui os peões seguram as outras casas. Karpov versus Evgeny Barev. Barev, um grande jogador, muito conhecido também. Brancas jogam mate em 1, jogado em Linares 94. Pô, esse torneio aí é famosíssimo. Olha aí, pessoal, torre por D8, checkmate. Olha aí, o cavalo tirando as duas casas de fuga do rei. E isso aqui, tecnicamente, é um gavetão, né? Muito bem. Karpov versus Bijukov. Não sei se eu estou pronunciando certo. Foi uma simultânea em 97. Brancas jogam mate em 1. Se você lembre-se, você pode sempre pausar, viu? Cavalo G4, checkmate. Torre tirando as casas, bispo atacando pelas casas brancas e o cavalo atacando as duas casas negras. E detalhe, muitos peões obstruindo a saída do rei. Karpov versus Eric Lobron, também grande mestre alemão famoso.
Brancas jogam mate em 1. Esse tema é parecido com o que a gente viu em outra partida, pessoal. Dama H6. Parecido em que sentido? Que o peão de G7 está cravado por um bispo. Ó. Não pode sair e capturar a dama. E a casa de G8 está atacada pelo bispo. Na outra posição era uma torre ali que impedia a saída do rei. Karpov versus Topalov. Blitz jogado, é isso mesmo, de negras, o grande Topalov, pessoal. É esse cara mesmo. Campeão mundial aí. E o Karpov ganhou dele em 98 nessa partida que foi um blitz em Vaikanze. Brancas jogam mate em 1. Bispo H7, checkmate. Olha ali, ó, a casinha G7 dominada pelo peão, o rei sufocado, e a casa F7 dominada pelo cavalo. Vamos dar uma olhadinha como é que foi essa partida. Foram 20 lances apenas. Karpov de brancas, Topalov de negras, acabando em checkmate. Acho que vale a pena dar uma olhada. Cavalo F3, F5, então holandesa no tabuleiro, D4, cavalo F6, bispo G5, E6, holandesa clássica, cavalo de BD2, bispo E7, trocou os bispos, E4, dominando o centro, tranquilo, sem maiores dificuldades aqui, roque, bispo D3, G6, dama E2, desenvolvimentos simples, fácil de compreender do Karpov. Está colocando as peças em jogo, abrindo ali para rocar. Não tem dificuldade de compreender os lances do Karpov. Bispo G7, C3, fortalecendo o centro. Cavalo C6, grande roque. E agora a ideia do Karpov é atacar no flanco rei. Então deixa o rei para a ala da dama. D5. E agora esse lance aqui, esse D5... eu acho que mais ajudou as brancas do que qualquer outra coisa, porque agora o Karpov fecha o centro, tira um pouco o contra-ataque das negras e ele pode executar o seu plano de atacar no flanco rei. Veio B6, H4, então Pawn Storm, né, a chuva de peões, H6, torre de DG1, mais uma torre para o flanco rei, cavalo E7, G4 para abrir linhas, abrir colunas, né? F4 tentando impedir tal abertura, H5, G5 agora para abrir só sacrificando peça, vamos ver o que vai acontecer. Cavalo por G5, eis o sacrifício, H por G5, H6 ameaçando o bispo H8, olha aí onde o bispo sufocou a saída do rei, né? E agora trazer o cavalo para o ataque, mais peças para o ataque, cavalo F3, C5, agora sim tentando abrir o centro, talvez um pouco tarde, cavalo por G5, C por D4 e a posição aí do nosso checkmate com o bispo H7. Muito legal, pessoal, muito legal. Muito legal também como é que o Topalov deixou passar, hein? Bom, deixa pra lá. Enfim. Karpov versus Adrian Gering, jogado uma simultânea em 99. Brancas jogam mate em 1. Dama G7 apoiada pelo cavalo. Muito bom. Karpov versus Pavel Kzis, outra simultânea, jogada em 2000. Brancas jogam mate em 1. Torre D7, sem maiores dificuldades, né, pessoal? Próximo jogo. Karpov versus Wojciech Gnidek, outra simultânea em 2000. Brancas jogam mate em 1. Dama G5, checkmate. Outra partida de simultânea, Karpov contra Kolbidi, 2001. Brancas jogam mate em 1. Clássico, né, pessoal? Gavetão, torre E8. O que é o gavetão, né? O gavetão é o mate, geralmente na oitava fileira, dado por uma torre ou uma dama, em que o rei não tem casas para sair. E eu acho sempre mais bonitos os gavetões quando é uma peça do nosso time que está atacando as casas de saída do rei, né? Claro que o gavetão clássico seria com o peão em H7, né? O rei não tendo saída de qualquer tipo. Simultânea em São Paulo, do Karpov. Karpov versus Paulo Benassi. Paulo Benassi aí, se estiver nos ouvindo, um abraço.
Desculpe mostrar uma derrota sua. Brancas jogam mate em 1. Karpov jogou aqui. Torre H4. Checkmate. Outra partida desse encontro aí do Karpov no Brasil. Karpov versus Bruno Malavazzi. De novo, peço desculpas aí ao Bruno por mostrar uma derrota. Brancas jogam mate em 1. Torre por D8, checkmate. Observem aqui o papel fundamental do peão em F6, né? Atacando aí o roque numa estrutura de fianqueto, que acontece na defesa indiana do rei, na Grunfeld, na siciliana dragão e tal. As casas escuras ficam fracas, né? Como deu para ver aqui no exemplo. Karpov versus Robert Fritz, simultânea em Viena, 2005. Brancas jogam mate em 1. Aqui, pessoal, nós temos cavalo C7, checkmate. Que beleza, um mate de cavalo sempre é legal, né? Karpov versus Thomas Mer, outra simultânea. Brancas jogam mate em 1. Olha aí, pessoal, cavalo F6, checkmate. Outra, agora eu tô vendo, né? O Karpov jogou muita simultânea, por isso que nós temos tantos mates em 1 aqui dele, né? Karpov versus Josephine Heinemann, simultânea em Wolfsburg, 2007. Brancas jogam mate em 1. Olha aí, pessoal, dama G7, checkmate. Essa aqui é uma partida normal. Karpov contra Mihailo Stojanovic. Jogada em 2007. Brancas jogam mate em 1. Espero que você tenha visto. Torre G8, checkmate. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, alguns lances antes. Vamos ver aqui, ó. Aqui as negras acabaram de jogar rei H8 e nós temos essa dama e o cavalo rondando o roque das negras. Karpov trouxe mais artilharia para o confronto. Torre E3, cavalo B8 tentando trocar o cavalo branco avançado. Karpov ignorou. Torre G3, F5 ameaçando a dama. Dama H4. Cavalo por C6, sacrificou a peça. Veio cavalo F6, ameaçando o mate em H7, certo? E se capturar, também perde. O Mihailo jogou H6. Se jogasse G por F6, levava mate em 2, certo? Então ele jogou H6. E agora a gente chega na nossa posição. Mate forçado em 2. Também. Dama por H6, G por H6 e torre G8, checkmate. Muito instrutivo esse desfecho aqui. Karpov versus Bareev. Bareev, o grande mestre, ele mesmo. Brancas jogam mate em 1. Jogado em 2007. Partida blitz, né, pessoal? Dama por F7, checkmate. Muito bem. Realmente um mate bem simples, né? Blitz, né? Por isso dá para se entender. Karpov versus Ezan Gaen. Jogado em 2009. Brancas jogam mate em 1. Olha aí, pessoal, tem que escolher certo por onde essa dama vai atacar. É por B8, certo? Porque se fosse pela outra coluna, se fosse por aqui, ó, o rei foge em G8, certo? Então, dama B8, checkmate. Karpov versus Julian Morrison, simultâneo em 2012. Brancas jogam mate em 1. Muito bem, pessoal. Aqui, cavalo por G7, checkmate. Reparem que a dama lá longe em H3 está segurando a casa F8
e essa torre extremamente bem posicionada. A torre na sétima sempre é uma torre na sétima, né, gente? Olha como ela corta a posição aqui das negras, né, ao meio, né? E a nossa última partida, Anatoly Karpov versus Christian Bauer, foi uma partida rápida em 2012, torneio Capdad. Brancas jogam mate em 1. Então, pessoal, para encerrar o nosso vídeo, torre por H8, checkmate. Espero que vocês tenham gostado. Achei que teve uma partida aí bem interessante que a gente viu. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.